Mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com obesidade, segundo o estudo publicado pela revista científica The Lancet. Por aqui, são 167 milhões de brasileiros, adultos, adolescentes e até crianças. Em 2022, os tratamentos para essa doença, sim, obesidade é uma doença, ganharam um novo aliado. Os medicamentos à base de semaglutida e moléculas similares, que têm como indicação pacientes com diabetes tipo 2, mas que também se mostraram tão eficazes para o controle do apetite e a perda de peso, que começaram a ser prescritos para quem passou a vida tentando emagrecer sem sucesso. Na opinião de hoje, vamos falar sobre a chegada desses novos remédios. Eles são caros, têm alguns efeitos colaterais, como a maioria das medicações, verdade seja dita, mas estão promovendo uma verdadeira revolução no tratamento da obesidade em todo o mundo. Com a gente hoje, o coordenador do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Dr. Ricardo Cohen. Comigo também, a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, a nutricionista Maria Laura da Costa Lousada. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui hoje. Queria começar com o senhor, doutor. Esses remédios, eles foram inicialmente aprovados para pacientes com diabetes tipo 2, Mas eles também começaram a ser prescritos para pacientes que não tinham essa doença, mas que lutavam contra a obesidade. Como é que eles atuam no corpo? Por que eles são tão efetivos, para que as pessoas percam peso? A semaglutida e as novas drogas são análogos de hormônios intestinais que promovem, a gente sabe muito pouco dos mecanismos exatos de onde eles funcionam, mas existe um eixo entre o intestino e cérebro, hipotálamo, basicamente, que é uma região do cérebro da fome e da saciedade, onde eles atuam diminuindo a fome e aumentando a saciedade. Só que eles são os primos mais novos da liraglutida. Liraglutida são mesmos análogos hormonais com uma potência um pouco menor que já promoviam a melhora do diabetes e da obesidade. Hoje em dia, o tratamento do diabetes inicial é tratar a obesidade. E a obesidade, como você bem introduziu, é uma doença. Não é só um fator de risco, porque fatores de risco a gente previne, doenças a gente trata. Então, são duas formas de se abordar o mesmo problema. Temos estratégias para a prevenção e para o tratamento, mas elas funcionam, os remédios, como qualquer intervenção médica, tem seus efeitos colaterais, só que na balança tem muito mais benefícios do que desvantagens. Professora, a obesidade é tratada como epidemia em todo o mundo, Sempre foi assim? Quando que a obesidade começou a crescer e se tornou esse problema de saúde pública que é hoje? Tu tem razão, a obesidade nem sempre foi uma epidemia, A gente conviveu muito tempo com uma sociedade que tinha ali em torno de 3% de prevalência de obesidade, que basicamente não é um problema, social. E no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, nos países mais ricos, como os Estados Unidos, a gente começou a ver uma leve ascensão da prevalência de obesidade. E na década de 80, daí sim, a gente começou a ver uma explosão dos casos de obesidade. Isso veio para o sul global, países como o Brasil, que começou também a ver um aumento da prevalência de obesidade. Isso foi muito associado com a chegada das transnacionais de alimentos ultraprocessados aqui no país, Isso se deu muito por causa dos acordos de livre comércio com os países do norte global. Então, a gente começou a ver uma expansão desses alimentos que são ricos em energia, em calorias, em sódio, em açúcar, em aditivos cosméticos também. E daí sim a gente começou a ver o nascimento do que hoje a gente chama de epidemia, porque ela não atinge uma ou outra pessoa, mas hoje no Brasil, como tu bem disse, atinge já 1/4 da população adulta brasileira. Doutor, a gente está comendo mal, como a professora Maria Laura trouxe, mas não é de hoje, Mas a gente sempre ouve que a obesidade tem esse fator genético, Qual que é o peso dessa mudança comportamental e qual que é o peso da genética nesse contexto de epidemia que a gente está vivendo hoje? O peso da genética é grande, gigante, é fundamental, é o esteio fundamental das causas da obesidade. Porém, o ambiente obesogênico, dieta, ultraprocessados, sedentarismo, higiene do sono, telas ininterruptas na frente dos indivíduos, faz com que esse ambiente, chamado realmente ambiente obesogênico, empurre os indivíduos para a doença obesidade, porque se junta ambos os fatores, ambiente obesogênico mais genética, para que a doença apareça. Então, é uma conjunção. A obesidade não é uma doença simples de ser tratada.
E obesidade, repito, porque isso tem que ser interessante, todos entenderem que obesidade não é um fator de risco. Então, a gente preveniria aqueles indivíduos que têm genética com sono adequado, menos estresse, menos tela, hábitos alimentares corretos, que todo mundo precisa disso, na verdade. E isso diminuiria potencialmente o número de indivíduos com obesidade pelo mundo. É a real pandemia do século, é a obesidade que vem junto com outras complicações. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora, uma doença desafiadora, mas a gente ouve por aí o senso comum dizer que é simples, né? Que é só você fazer o déficit calórico, né? Então, você ingere um pouco menos de caloria do que você consome, né? Por que para as pessoas com obesidade não é tão simples assim, professora? Acho que por muito tempo a gente achou que o corpo era uma bomba de calorimetria, né? Que a gente fazia um cálculo matemático da entrada de calorias menos, né, o que a gente gastava com atividade física, e isso determinava o nosso balanço e o risco de ter ou não obesidade, né? Mas hoje a gente sabe que os alimentos, eles têm efeitos diferentes no nosso corpo. A gente metaboliza os alimentos de forma diferente, eles têm efeitos diferentes no nosso controle da fome e da saciedade. E os estudos, né, acho que de uns 15 anos para cá, têm nos mostrado que os alimentos ultraprocessados, que são essas formulações industriais feitas de partes de alimentos ricos em açúcar, ricos em gorduras, complementados com várias substâncias químicas e aditivos, eles danificam esse nosso controle corporal da fome e saciedade e aumentam o risco do desenvolvimento de obesidade, né? E acho que isso a gente pode dizer que tanto para as pessoas que não têm obesidade, né, o consumo desses alimentos por um tempo determinado aumenta o risco de desenvolvimento dessa doença, e mesmo as pessoas que já têm a doença estabelecida, né, o consumo desses alimentos aumenta o risco, né, de morbimortalidade, do desenvolvimento de outras doenças que também vão prejudicar a saúde dessas pessoas. Até a ascensão desses medicamentos, né, o que era oferecido, que ainda deve ser oferecido, para o tratamento de obesidade? Existem várias opções medicamentosas e cirurgia. Então, a cirurgia bariátrica e metabólica, ela existe há mais de 60 anos, com estudos já com 35 anos de segmentos suecos, não são nacionais. E medicações existem desde a década de 70, as anfetaminas. E as anfetaminas saíram no mercado de uma forma não justa, porque tem alguns indivíduos que se beneficiavam dela, e ela foi retirada do mercado, provavelmente precipitadamente. Tanto é que em alguns outros países do mundo ainda elas existem e tem uma indicação específica. Existem outras combinações de medicações, como uma que se chama naltrexone, que foi desenvolvida para diminuição da adição ao álcool, mas ela tem um grande efeito sacietógeno, menor vontade de comer. Quando existe uma oferta alimentar, existe uma redução da vontade de comer. Isso é hedônico, diminui o hedonismo pela comida, associado com a bupropiona, que foi descrita como antidepressivo, mas ela diminui a ingesta de doce. Estou dando alguns exemplos só. Então, a gente tem outras medicações que funcionam para a obesidade, porém, o endocrinologista, o clínico, o médico tem que receber esse paciente, identificar seus hábitos alimentares, identificar sua genética, identificar tratamentos que ele já fez e escolher a melhor medicação. É multifatorial. Quem disser que a obesidade é caloria que entra, caloria que sai, remédio que eu dou e ponto final, está tratando a obesidade inadequadamente. Doutor, agora por que esses medicamentos eles mudaram tudo? Porque a gente realmente vê pessoas que às vezes passaram a vida lutando contra a obesidade, finalmente conseguindo perder peso. Qual é a importância disso nesse contexto? É a primeira vez que remédios conseguem em pacientes com obesidade sem diabetes, porque podemos passar o dia discutindo por quê, mas pacientes com diabetes perdem menos peso do que pacientes com obesidade sem diabetes, mesmo com a cirurgia, são diferentes. Então, é a primeira vez que existe uma perda de peso maior do que 15% do peso total em pouco tempo. Essa é a revolução da medicação. Então, quando bem indicada, realmente é uma coisa mágica. Existe uma coisa muito interessante do indivíduo, um dos 3 indivíduos que descobriu, chama-se análogos do hormônio GLP-1, a semaglutida, esse grupo de remédios. Eu estava com ele, não faz muito tempo, numa mesa de debates, e foi perguntado para ele como funciona essa medicação. Ele falou, se você descobrir alguém que saiba, me avisa, porque nós não sabemos. É mágica. Lógico que a gente sabe que age no hipotálamo, diminui a inflamação cerebral, aumenta a saciedade, diminui a fome, tem proteção cardíaca, tem proteção contra a hipertensão, mas
provavelmente a gente conhece 10% de todos os mecanismos de ação dessa medicação. Então, esta é a mágica por detrás dela. Ela funciona como uma mágica, mas, de novo, sempre multidisciplinar e multifatorial. Se a gente focar numa estratégia só, nós vamos perder a guerra a médio prazo. Professora, obviamente a gente tem vários pontos ali que levam as pessoas a engordarem, a alcançarem o sobrepeso e a obesidade, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Você pontuou aí no começo da sua conversa muito bem. Você acredita que esses medicamentos podem fazer com que a luta contra a obesidade, né, pensando ali nos alimentos que você tão bem trouxe, que a gente precisa mudar essa forma que a gente come, você acha que isso pode ajudar a uma discussão mais ampla, né, do que levou a gente para essa situação que a gente está nesse exato momento? Eu acho que o controle da epidemia de obesidade ela pode ser vista como um guarda-chuva, né? Um guarda-chuva que envolve prevenção, promoção da saúde e também o tratamento, né? Acho que a gente já discutiu aqui, né, que se a gente olhar só para o tratamento, a gente vai continuar com várias gerações com o mesmo problema, né? E isso é insustentável a longo prazo, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, das políticas públicas que diminuem os ambientes e o acesso a alimentos ultraprocessados, como, por exemplo, a regulação da publicidade abusiva de alimentos ultraprocessados, né? A regulação dos preços do ultraprocessado, que envolve tanto uma tributação específica para esses alimentos, quanto o subsídio para os alimentos saudáveis, né? Os alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos da cesta básica, né, de alimentos aqui no Brasil. A gente pode falar em políticas que deem informação adequada para as pessoas, né, como, por exemplo, a rotulagem dos alimentos que traga alertas que as pessoas possam identificar quais alimentos são mais ou menos saudáveis. Aqui no Brasil, recentemente, a gente tem a política da lupinha, né, que por mais que tenha algumas críticas, ela não abarcou todos os alimentos ultraprocessados, já é um grande avanço, já nos ajuda a identificar vários alimentos ultraprocessados. A gente tem as políticas de oferta de alimentos nas escolas, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um exemplo para o mundo, né, que oferta alimentação saudável e restringe a oferta de ultraprocessados. E junto com isso, a gente tem todas as campanhas em massa de informação para que as pessoas possam entender, possam apoiar e possam até mesmo decidir, né, dentro desse rol, desse guarda-chuva de oferta de cuidados de prevenção ao tratamento da obesidade e possam ser autônomas em relação à sua própria saúde. A ideia é evitar que as pessoas cheguem a esse ponto de necessitar do tratamento, é isso? Eu acho que sim, né? Socialmente, claro que a gente tem que falar muito em prevenção e vários países têm avançado muito nessas políticas de prevenção, né? Que envolve preço, regulação de ambiente, de oferta de alimentos, mas a gente não pode dizer que as pessoas, no momento em que elas têm a obesidade ou qualquer outra doença crônica ou não crônica, elas também têm direito e têm que ter acesso ao tratamento adequado. Uhum. O senhor está concordando? Estou concordando, mas olha só, toda essa conversa não existiria se os remédios não funcionassem. Então, os remédios fisgaram de novo a importância da obesidade, a importância da prevenção. Ela trouxe a conversa sobre a pandemia da obesidade. Uhum. Finalmente. Então, eles existem, funcionam. Claro que precisa de estratégias de prevenção, como acaba de mencionar, é utópico ainda, mas é um começo. Uhum. É um começo. Finalmente, as pessoas entenderam que a obesidade é uma doença de fundamento biológico. Todos não, mas a gente tem algumas pesquisas da nossa Sociedade de Cirurgia Bariátrica aqui e da Sociedade Mundial, onde a gente viu que, desde o lançamento dos remédios para hoje, a compreensão de obesidade como uma doença duplicou. Então, a gente tem que trazer esse assunto, senão a gente vai ser dominado pela pandemia da obesidade. Porque o senso comum dizia que o obeso não conseguia emagrecer porque era preguiçoso. É uma doença mental, ele é preguiçoso, não sabe escolher comida. Não fazia direito, né? Não, é o contrário. Os mecanismos de uma doença chamam-se fisiopatologia. Então, o mecanismo da doença obesidade, a fisiopatologia dela não é comer muito leva à obesidade. A doença obesidade tem tantas alterações fisiopatológicas que levam o indivíduo a comer muito. Então, isso foi uma compreensão que apareceu com a cirurgia bariátrica, pelos mecanismos de como funciona em pesquisa básica e com os remédios. Assim, começou-se a compreender e, fundamentalmente, prestadores de serviço de saúde, por incrível que pareça, desconheciam disso, sejam nutricionistas, médicos dizendo a pessoas com obesidade, você é preguiçoso.
É a mesma coisa dizer que uma pessoa com câncer de mama, uma mulher ou alguém com câncer de próstata, a culpa é sua que você tem o câncer. É a mesma coisa, são doenças crônicas não comunicáveis. Eles têm que ser tratados adequadamente e não podem ser estigmatizados. Então, isso é a biologia da doença, a interação com o ambiente obesogênico, políticas de saúde pública e privada, porque a gente precisa abranger o maior número de pessoas possível. E uma fala dela fundamental. A prevenção é fundamental? Mas as pessoas com a doença têm que ter acesso ao tratamento. Não é para deixar eles de lado porque eles são perdedores, não. Eles têm que ser tratados. Bom, e depois do intervalo, esses medicamentos para diabetes, né, utilizados também para o tratamento para obesidade, que a gente está conversando aqui, são indicados para qualquer pessoa que queira perder peso, algum peso, ou apenas para aquelas que realmente estão em sobrepeso e com obesidade? E também uma conversa com um publicitário que fez tratamento com Ozempic, teve ótimos resultados, até que precisou parar com a medicação e engordou quase tudo de novo. Não sai daí, a gente já volta já. Estamos de volta com a opinião comigo, o coordenador do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Dr. Ricardo Cohen, e a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, a nutricionista Maria Laura da Costa Lousada. Bom, esses novos medicamentos são eficientes no tratamento da obesidade, mas não são milagrosos. A pessoa que usa também precisa cuidar da alimentação, fazer atividade física e principalmente passar por um acompanhamento com o médico. Eu conversei com o publicitário Hilário Júnior. Ele passou os últimos 15 anos sofrendo com o efeito sanfona, que também é prejudicial à saúde. Ele começou a usar o Ozempic por conta de um pré-diabetes, mas meses depois teve que parar o tratamento. E, de repente, se viu às voltas com um efeito rebote que fez que ele engordasse novamente. Vamos assistir um trecho dessa conversa. Eu cheguei na médica dizendo, eu quero fazer bariátrica, porque eu sei que isso aqui, eu tenho histórico familiar de pessoas na família que morreram por causa da diabetes. E aí foi quando ela me indicou o caminho da medicação mesmo. Comecei a tomar o Ozempic e junto com a dieta, mais os exercícios, que eu fazia no mínimo 3 vezes na semana, o exercício que era esteira, principalmente, né? Foi o que me deu super certo, porque eu cheguei a perder 19 quilos. O Ozempic, então, funcionou durante um tempo. Eu imagino que você estava empolgado, estava feliz. Por que você interrompeu o medicamento e o que aconteceu depois disso? Eu tomei por volta entre julho de 2022 e fevereiro de 2023. E aí, depois de um dia que eu voltei assim de uma atividade física ao ar livre, eu tive uma dor insuportável no pé e era uma tromboflebite, que era uma trombose. Não tem relação com a medicação em si. Aí eu tive que parar. Eu parei a atividade física e aí depois eu parei a questão da dieta também. E nisso, em 5 meses... voltaram 12 quilos. E aí, depois de num período de até o final do ano de 2023, tinham voltado 15. Então, tem esse problema do rebote também no Ozempic, né? Que é uma medicação que acaba ajudando muitíssimo no dia a dia das pessoas, mas você tem que ter cuidado porque dá esse efeito rebote. Você tem que ter ciência de que se você parar, se você não fizer uma reeducação alimentar, se você não fizer acompanhamento com médico, se você não fizer exercícios físicos regulares, vai voltar. E agora, o que você pensa em fazer? Desde mais ou menos setembro do ano passado, eu estou no processo da bariátrica, que realmente um processo muito radical, mas eu não tenho condições de ficar agora nisso, sabe? De ter que ficar preso a uma medicação para diminuir o meu peso e conseguir resolver o negócio da diabetes, que era o negócio principal no começo. Doutor, isso que ele está reportando, esse efeito rebote, é comum quando as pessoas param essas medicações? Mudaria o termo, não é um efeito rebote. Vamos trocar a fala dele por eu tenho hipertensão. Tomo o remédio todo dia para a pressão e para de tomar o remédio, a pressão alta volta. Por que para a obesidade é dito é um efeito rebote? Não, é uma doença crônica e progressiva que precisa de tratamento crônico e progressivo. Então, não é o efeito rebote, é a biologia da doença. Se ele parar a intervenção para a pressão, ele vai voltar a ter pressão alta.
Se o indivíduo toma remédio para colesterol todo dia e tem colesterol normal com o remédio, se ele para de tomar o remédio de colesterol, o colesterol sobe. É exatamente igual com a obesidade. Então, o que ele tem é uma doença chamada obesidade, ele tratou a doença com uma medicação potente, parou de tomar por uma razão X qualquer e a doença continua existindo. Então, não é um rebote do remédio, é a falta de tratamento de uma doença crônica. É simples assim, então? É simples assim. Então, a gente está desenhando um cenário para esses pacientes que usam essas medicações injetáveis para um uso a longo prazo? A longo prazo. Para sempre? Sim, é uma doença... se a gente fizer sempre a analogia com câncer, hipertensão, Diabetes, por exemplo, tipo diabetes, 1, que usa insulina. Se o paciente com diabetes tipo 1 tirar... É que diabetes tipo 1 tem uma característica um pouco diferente, mas é um bom exemplo. Se a pessoa com diabetes tipo 1 suspende a insulina, em pouco tempo ela tem uma complicação desse diabetes chamado cetoacidose diabética, que tem uma mortalidade de 20%, 30%. Ele vai morrer por causa disso. É a mesma coisa. O paciente portador de obesidade deve continuar com o seu tratamento. Agora, se estudos futuros mostrarem que ao usar intermitentemente a medicação ou trocar ou por outra medicação que haja de outra forma, que existem outros remédios, associada à mudança de estilo de vida importante, a gente consiga sucesso a longo prazo. Então, a gente precisa entender que a obesidade é uma doença que requer tratamento a longuíssimo prazo, para não dizer para sempre. Porque senão a gente não vai ter sucesso nesse tratamento. Agora, esses medicamentos, eles são relativamente novos, né? Já existem pesquisas mostrando que é seguro o uso intermitente, por exemplo? Existe o primo mais velho, que é a liraglutida, que uma boa notícia é que esse ano ele vira uma medicação genérica, já tem estudos de longo prazo. A semaglutida tem um estudo chamado SELECT, que mostrou que em 4 anos diminui eventos cardiovasculares. Então, já existem estudos de 4 anos, é pouco perto de 30, 40, 50 anos? Claro que é pouco. Mas a gente vai chegar nos 50 anos passando pelo 4º, 5º ano. E se mostraram medicações muito seguras e eficazes, pelo menos com 4 anos de seguimento. Então, a perspectiva é que sim, essas medicações vão ser seguras a longo prazo, baseado na liraglutida, que já tem mais de 15 anos de utilização. Então, provavelmente, não tem uma evidência científica sólida, de nível alto de evidência, mas, por enquanto, até 4 anos são muito seguras e muito eficazes. Resta a gente continuar estudando. Professora, existem pessoas, a gente vê isso nas redes sociais, no Twitter, algumas semanas estava ali uma discussão sobre esses medicamentos, né? Que fazem o uso, mesmo sem estar em sobrepeso, mesmo sem ser obesas, né? Porque comeu ali no final de semana, engordou, exagerou e resolveu usar essa medicação para perder esse peso. Eu queria que você, como nutricionista, falasse para a gente, é possível perder peso não estando em sobrepeso, não sendo uma pessoa obesa, apenas com alimentação? Acho que esse comportamento ele é produto, né, dessa cultura da dieta que a gente tem, né, de valorizar os corpos magros, né, de estigmatizar as pessoas com obesidade, né, de colocar a obesidade como uma doença moral, né, que as pessoas são preguiçosas, as pessoas não têm força de vontade, né. Então, a mesma indústria de alimentos ultraprocessados que causa obesidade, ela também vende, né, produtos diet, light, vende essa ideia de que as pessoas têm que emagrecer também gastando, né? Comprando vários produtos que são voltados... Ultraprocessados também, né? Muitas vezes ultraprocessados também, né? Suplementos e que muitas vezes também tem substâncias que a gente não sabe, né, o efeito no nosso corpo, como os edulcorantes, que são esses adoçantes artificiais, né? Então, a gente pode dizer que são os dois lados de uma sociedade que não promove saúde, né? Ela vende a doença e vende a cura também. A cura mais ou menos, né? A cura mais ou menos, a falsa cura, né? Uhum. Então, a gente tem com certeza evidências sobre o cuidado nutricional que a gente fala, né? Sobre orientações alimentares para as pessoas com ou sem obesidade que promovem saúde, né? E isso até independente do peso das pessoas, né? Mas o que a gente sabe hoje é que um tratamento nutricional sozinho, isolado, num ambiente obesogênico, né, num ambiente em que a gente sai daqui e encontra ultraprocessado no metrô, na banca de revista, até mesmo na farmácia, né, é desleal, né, a gente dar uma orientação e ter uma sociedade que não nos oferece alimentos saudáveis, né? Então, acho que isso é um
um fenômeno que é consequência dessa sociedade que produz muita doença. Doutor, esse uso por pessoas que não estão em sobrepeso, exatamente, o uso estético desse medicamento é uma coisa que preocupa? Muito. Tratamentos com medicações para a obesidade e cirurgia bariátrica não são procedimentos estéticos, são para pessoas que têm doença, obesidade e suas complicações. Ponto. Então, pessoas que buscam o remédio X para perder os 3 quilos ou para caber no vestido que vai no casamento, é completamente incorreto por 2 razões. Primeiro, não está tratando nada. Segundo, está tirando o acesso à medicação para quem precisa. Então, a gente precisa parar com isso, as pessoas têm que se conscientizar que não é para perder 2, 3 quilos. É um remédio ou uma cirurgia para tratar uma doença que tem complicações. Bom, eu queria agradecer a presença do coordenador do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dr. Ricardo Cohen, e da professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, a nutricionista Maria Laura da Costa Lousada. Muito obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada. E se você quiser rever esse ou outros programas, vá ao YouTube em Jornalismo TV Cultura ou baixe o aplicativo Cultura Play. A gente se vê semana que vem. Até lá.